Gênesis 45, e versículo 5, nos diz assim: Agora não fiquem tristes e nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Essa é uma fala de José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. E hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial. É a Karen Bastos, ela é aqui do Jardim Tamoio, congrega com a gente. E ela tem uma história linda de perdão, de superação e de fé. Karen, vem pra cá, minha querida. É uma honra ter você aqui. A honra toda é minha estar aqui para Que bom que deu certo, que bom que você aceitou, né? Sim. Porque assim a gente vem com a coragem, né? É uma honra para nós ter você aqui nessa noite, a honra viu? é toda minha contar duas Muito coisas, feliz. das maravilhas, né, que o Senhor faz nas nossas vidas. Maravilha. E aí, se apresenta para quem está em casa, fala um pouquinho de você, como que você veio para Jundiaí. Então, eu sou a Karen, né, para quem não me conhece, tenho 32 anos, sou casada com o Biratã, sou mãe do Joaquim, que tem 5 aninhos, e nós viemos da Bahia, tem 10 anos que eu vim da Bahia, né, o Biratã veio antes, um pouquinho tempo antes, eu sou baiana, e estou aqui em Jundiaí há 10 anos, e estamos congregando aqui no Tamoio, que está sendo uma bênção do Senhor nas nossas vidas. E não perde o sotaque, né, gente? Sim, Sotaque gostoso, sim. né? Que bom. E aí, Karen, a gente estava conversando e você estava falando alguns testemunhos, gente, porque essa mulher, ela é assim, um livro de milagres. Eu fiquei maravilhada ali nos bastidores com ela contando, e a gente toda hora falando, né, Karen, não vamos chorar, vamos deixar para chorar depois. E conta pra gente, pra quem tá em casa, como foi a sua gestação. Então, a minha mãe me contou, né, depois que eu já tinha uma certa idade para compreender, entender, que quando ela estava na minha gestação, ela chegou a tomar alguns medicamentos, alguns remédios abortivos. Teve um remédio que ela tomou 23 vezes, e esse remédio, ele é tipo um só, ele faz, né, a pessoa abortar ou nascer com algum tipo de deficiência. E ela também tomou alguns chás caseiros, alguma coisa. Naquela época, eu acredito que por falta de entendimento, né, o meu pai orientava ela a tomar, porque nós somos 9 filhos, e era a 9ª gestação dela, já tinha 11 anos, que ela já não tinha mais bebê, não esperava ter, e eu surgi. Ela estava com 42 anos. Então, assim, eu acredito que por conta dessa falta de entendimento e naquela época também, né, de conhecimento, ela chegou a usar esses medicamentos. E ela era de uma outra religião na época, e mesmo assim ela cria em Deus, né? Ela acreditava que o Senhor, ele era o Deus, né? Então ela fez uma oração, ela falou assim: Deus, eu quero ter esse bebê. Por mais que eu não, né, eu tô tomando esses remédios, você sabe que eu tô tomando, mas eu quero ter o bebê. Então eu acredito que aquele momento, aquela oração que ela fez foi muito importante, né? Assim, o Senhor escutou a oração dela, que foi sincera de coração. Então, assim, naquele período de tempo, quando eu fui para nascer, né, ela tomou esses remédios e tal, mas foi até o fim da gestação. Quando chegou para nascer, a gente foi para o hospital, ela tinha tido os outros partos, tinha sido natural, mas comigo já não foi mais, teve que ser uma cesárea. Que já foi outro, né, um outro milagre, assim, porque teve toda essa questão dos remédios que foram tomados, enfim, né, Sim. até pelo contexto que ela vivia na época, né, mas o Senhor ouviu a oração, a gestação foi adiante. Quando foi para nascer, diferente dos seus irmãos, não conseguiu ter um parto natural. Não. E aí naquela época eram umas senhoras nas cidades que faziam os partos, né, as parteiras, e aí ela falou assim: corre daqui, Maria, porque você não vai conseguir ter esse bebê aqui, não vai ser comigo. O cordão umbilical tá enrolado no pescoço, vai ser uma coisa para cesárea. Então, daí foram 1h e pouquinho, que era uma cidade vizinha, que tinha hospital, né, chamado Itaberaba na época. E aí minha mãe foi me ter lá. Aí quando chegou lá, o médico falou assim, chamou ela de até mesmo, né, que ela estava sem noção do que estava fazendo, porque ela tomou todo aquele medicamento, se desfez tudo ali, naquela parte de fora, mas nada tocou no meu... Não na te bolsa. atingiu, Isso, né? não tocou em mim. Então, assim, eu nasci perfeita para a glória de Deus, né? Foi uma bênção, assim. E aí, quando a minha mãe me contou isso, né? As amigas dela falaram: nossa, como é que você vai contar isso para sua filha, né? Que você tentou fazer isso e tal. Aí minha mãe, ela precisa saber que Deus fez isso, que Deus fez um milagre na vida dela, que ela é um milagre, né? Então, assim, eu entendi aquele momento que minha mãe me contou, no momento que Deus
né, que Deus permitiu. E a minha mãe, na época, como eu falei, era de outra religião, mas quando ela me contou isso, eu já tinha uma idade para entender, e ela já tinha uma fé maior, né, em Deus, ela já teve tinha um um encontro encontro verdadeiro. com Cristo, né? Exatamente. Depois. Isso. Glória a Deus. E assim, é um ato de coragem, né? Se você for parar para pensar, uma mãe olhar para você e falar, olha, eu vivia num outro contexto, eu conheci Cristo agora, a minha mente se abriu, e ela ter essa sensibilidade de falar, ela precisa saber que ela é um milagre, Sim. que não era para ela estar aqui, Sim. mas Deus, igual você falou, né? Ele te cobriu. Porque se uma dose só poderia ser abortiva, ela tomou 23 na época, e você estar aqui, sim, é um milagre. Realmente você é um grande milagre de Deus. E assim, foi uma coisa que me deu muita força, Gi, quando minha mãe me contou. Acredito que o Espírito Santo de Deus, né, o Senhor, ele traz a nossa mente, nosso coração. Acredito que o Senhor tocou na minha mãe e falou assim, eu acredito, né, que chegou e falou assim, ela precisa saber do milagre que eu fiz. Porque assim, isso me motivou a buscar mais o Senhor. Eu tive a minha infância, a minha adolescência buscando ao Senhor, oração, a gente fazia jejuns, a gente fazia de madrugada oração. Então assim, foi um momento, sabe, crucial na minha vida de saber assim, ó, Deus tem um projeto para você, tem algo maior na sua vida e você não é em vão, né? E para você ver, né, algo que poderia vir para te ferir, né, para te paralisar, porque você ainda era uma menina, né? E falar, nossa, crescer revoltada. Não, isso foi um combustível para você buscar mais ainda ao Senhor. E aí, Karen, como que foi assim? Não ficou uma mágoa no teu coração? Você compreendeu que realmente foi um trabalhar de Deus? Foi fácil você ter esse entendimento para não ficar com ressentimento no teu coração? Sim, eu acredito que o Senhor, como eu falei, né, tudo foi um propósito preparado por Ele. Quando Deus usou a minha mãe para falar, para me contar, eu já tinha uma maturidade para entender que Deus fazia, né, faz milagres e coisas assim. Então, quando ela trouxe a Minji, para mim foi um motivo de honra, de saber assim, nossa, eu sou um bichinho, né, tão pequenininho ali, Deus gosta desse jeito, né, que a gente às vezes se sente tão pequena. E eu falo assim, Deus, que amor é esse, né? Como o Senhor constrange a gente, Ele nos constrange com o amor dele incondicional. Então, assim, eu só vi amor de Deus. E assim, eu nunca levei para o lado de mágoa, nunca olhei para meus pais assim, porque a maneira que me tratava, o amor, o jeito que cuida de mim, não tinha como dizer que, né? Que então, aconteceu assim, aquilo, isso, né? Entendeu? É tanto que meu pai, hoje, minha mãe fala com ele fala que ele não lembra de ter feito isso. Então, o que eu vejo é Deus, tudo é o Senhor. E eu nunca guardei nada, nem do meu pai, nem da minha mãe. Então, acredito assim, que são permissões do Senhor, né? Como você leu aí no início sobre José, às vezes o Senhor nos leva em caminhos que a gente não entende, a gente não compreende, mas no final é bênção. Às vezes a gente passa por isso para alguma coisa. No final é a preservação da vida, né? Exatamente. Foi a preservação da vida de José e da família de José. Aquela família foi restaurada por meio de tudo aquilo que era para ser dor, mas o Senhor trouxe cura. Exatamente. Glória a Deus pela sua vida. Você estava falando que aí você foi crescendo, chegou uma certa idade que mesmo você frequentava a igreja, tudo, mas teve um momento que realmente você teve um encontro diferente com Jesus. Como que foi isso? Foi por volta dos 13, 14 anos, né? Como eu falei, minha mãe, quando ela conheceu a Cristo, realmente, assim, né? Que ela sempre me levou para a igreja, sempre estava ali na escolinha bíblica, era muito frequente os cultos de ensino, cantava no grupo das crianças, fazia peças teatrais, a gente participava de grupo de coreografia, mas assim, até ali, então, eu fazia tudo aquilo que eu cresci ouvindo, que é importante também, né? A gente, como criança, conhecer de Deus, né? De cedo. Mas assim, eu ouvia falar do Deus da minha mãe, o Deus daquelas pessoas, mas no momento que eu tive o meu encontro com Cristo, a partir daquele momento era o meu Deus, sabe? Tipo assim, era um momento eu e Ele. Então assim, quando eu orava, eu sentia a presença do Senhor, do Espírito Santo, comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. E aí numa viagem que nós fizemos de caravana, né, da igreja para outra cidade, chegou lá e falei, Jesus, é hoje que eu quero. Sentei no culto, né, sentei, orei e falei assim, papai, eu tô aqui, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir isso que as pessoas sentem. Eu já sei que o Senhor existe, porque eu já senti a tua presença, mas eu quero te sentir mais ainda. E aí fui batizada, né, com o Espírito Santo de Deus, e foi uma bênção naquele dia. Glória a Deus. E aí foi ver maravilhas de Deus. No mesmo dia o Senhor me curou também, mais uma vez. O Senhor me curou de apendicite naquele dia. Meu Deus. E aí
aí o Senhor fez uma cirurgia aquele dia, né? Então, assim, o Senhor, ele faz muitas maravilhas, muitas coisas assim que não dá para explicar. Não dá para explicar, Não. né? E aí eu gostaria que você se direcionasse agora para quem está em casa, que passou por algo parecido, que de repente se sente rejeitado pela família, se sente não amado, fala, olha, não era para eu estar aqui, acha que a vida não tem sentido, ou que Deus não tem um projeto na vida dele, e essa pessoa não consegue liberar o perdão. Porque a falta de perdão, ela é uma prisão, ela é uma cadeia emocional. Direciona uma palavra para essa pessoa que está em casa nessa noite. Então, o que eu tenho para dizer é assim, que acredite que no propósito de Deus vai existir algumas vezes que a gente vai sentir dor, a gente vai ter rejeição, seja do pai, da mãe, do amigo, de alguém da família, ou às vezes é de alguém que você menos esperava, né? Que não é no seu ciclo familiar. Mas acredite, tudo coopera para o bem do Senhor, tudo coopera para um propósito, para algo maior que o Senhor tem, como a Gi leu mais cedo, no início, né, sobre a história de José. José é o maior exemplo de todos, né, mas se não acontece dos irmãos dele vender ele, fazer aquilo com ele, ele não seria o governador do Egito, né, ele não seria quem salvaria a família dele. Então acredite, na dor, a dor que o Senhor permite nas nossas vidas é para algo maior, é para curar alguém, é para ajudar alguém. Então assim, não deixa que isso venha machucar o teu coração de uma forma assim, que venha te afastar de Deus, afastar das pessoas. Porque Deus, ele sempre trabalha nas nossas dores. Meu Deus, glória a Deus, que lindo testemunho. Maravilha, eu fico assim ouvindo, sabe? Cada mulher que já passou aqui, quem tem passado, quem o Senhor tem trazido para esse jardim. E assim, realmente a gente é muito tocado, viu? Eu não sei você aí na sua casa, gente, mas aqui é um ambiente diferente, né? A gente sente a presença. A gente sente a presença de Deus, é muito gostoso. E aí, Karen, você foi crescendo, né? Depois você conheceu o seu esposo, se casaram, como que foi essa fase da sua vida? Sim, a gente já se conhecia lá, né, na cidade de onde a gente é, lá da Bahia. E aí o Beratan veio para cá primeiro, né? E aí depois eu fui para outra cidade estudar, terminar a faculdade. Aí quando terminei a faculdade, a gente desnoivou nesse período de tempo. E aí casamos, vim morar aqui com o Beratan. E aí, quando eu estava, acho que acredito, com uns 3 para 4 anos de casada, né? Aí eu descobri que eu estava com uma anomalia, né? Uma doença que apareceu em mim. Eu comecei a sentir dor e daí eu descobri que eu tinha essa anomalia. E aí veio a dúvida, né? Entendi. Se eu podia... E essa anomalia, ela está relacionada ao fato de você não poder gerar, é a isso? parte reprodutora, Certo. isso, na parte dos órgãos femininos, né? Então, assim, Deus trabalhou ali também a minha vida, né? Porque nesse período de tempo, né, a gente congregando e tal, aí novo de casado, né? Aí a gente prioriza mais, às vezes, trabalho, aquela correria e tal. E aí chegou esse período de tempo, né? Mas aí eu sempre ficava assim, né? Quando eu fui fazer os exames que eu descobri, eu tinha fé, eu falava assim, Deus, eu sei que o Senhor tem um projeto, coisa maior o Senhor fez na minha vida, né? Quando aconteceu essa questão, né, da minha gestação com a minha mãe. Então eu falei assim, pai, eu sei que tá tudo na tua mão, mas eu como humana, né, como ser humano, a gente tem um pouquinho de medo, de temor, a gente sente aquela dúvida, será que eu posso, será que realmente eu não posso engravidar? Então eu passei por esses medos, né, e eu chorava, porque sempre foi meu sonho ser mãe, sempre tinha vontade desde menina de ser mãe, meu sonho era ser mãe de menino, eu tinha vontade de amamentar, né, então eu falava assim, Jesus, o Senhor sabe meu coração, né, então assim, nesse processo foi meio complicado e difícil, né, mas nesse período de tempo Deus usou pessoas para falar comigo, que eu ia gerar e tudo mais, né? E aí eu fiz um tratamento durante 6 meses, com um remédio que o médico passou, né? Porque eu sentia algumas dores, então eu fiquei durante esses 6 meses, cheguei com o Beratan, a gente conversou, chegamos num acordo, né? Porque ele estava fazendo, na época, a faculdade e tudo mais. Eu falei assim, olha, vamos entregar na mão de Deus, Deus já falou, então vamos esperar no Senhor, que quando for para ser... Então, assim, existia, né, um diagnóstico, mas existia uma promessa. Sim. Né? Então, você... Mesmo diante daquele cenário, porque pelo que você estava explicando, era um problema que diante da medicina, a possibilidade de você gerar praticamente era nula. Sim. Né? Porque, igual você falou, era algo genético que estava ali dentro do teu corpo, né? Literalmente, digamos assim, para quem está em casa entender melhor, é como se fosse uma má formação do teu útero, né? Isso, a anomalia. E mesmo assim, vocês continuaram orando, continuaram crendo na promessa. E aí, como que foi até chegar
de você realmente receber o diagnóstico, receber o positivo no exame de que você estava grávida? Então foi assim, sobrenatural, porque eu senti um pouco mal naquele dia, né? Eu lembro como hoje foi um sábado, e aí eu senti, eu falei, meu Deus, por que esse constrangimento, sabe, né? Aí eu fui no banheiro, aí eu pensei, eu acho que eu tô atrasada. Eu pensei assim. Aí eu fui fazer as continhas, falei, eu acho que eu tô. Aí já fiquei só com aquela ansiedade, mas eu não falei nada pro Biratã. Eu falei, vai que não é coisa da minha cabeça. Aí no dia seguinte eu acordei cedo, acho que ele, fui na farmácia, comprei o exame, fiz o exame. Aí quando eu vi, assim, eu me emocionei, né? Falei assim, ai Jesus, só o Senhor faz. Assim, eu chorei de alegria, fiquei muito feliz. Aí depois contei pro Biratã e foi só bênção do Senhor. Depois de 6 meses do tratamento, passou mais 6 meses, aí o Senhor permitiu que eu ficasse grávida do Joaquim. Glória a Deus, meu Deus. E a gente estava conversando, né, Karen, que assim, por coincidência, não é nada que a gente está fazendo combinado, enfim. O Senhor trouxe as pessoas, né, os nomes para a gente fazer a gravação dessa primeira temporada e coincidentemente, metade das mulheres que estão passando aqui por esse jardim tiveram algum problema para gerar, tiveram alguma impossibilidade, receberam um diagnóstico que falava para elas que elas não poderiam ter filhos. E quando a gente estava falando do seu caso, você falou, Gi, você não sabe, eu também não poderia gerar. Eu sou um milagre, Joaquim também é um milagre. E assim, Karen, deixa para quem está em casa, para essa mulher que está tentando, para essa mulher que acabou de receber um exame, que está dizendo para ela que ela não vai ser mãe, ela não vai realizar o sonho dela, mas você como um milagre vivo. Dirige uma palavra nessa noite para essa mulher. Então acredite que o Senhor, Ele faz milagres. Aqui está a prova, eu tenho o meu filho Joaquim. Então não desanime. Confia no Senhor, porque Ele pode fazer o impossível acontecer. O Senhor, Ele é maravilhoso. E no momento que você está passando isso, acredite que é para algo, como eu estou contando aqui agora, né? Para animar outras mulheres a acreditar que Deus faz. Nosso Deus é o mesmo que faz milagres, que fez milagres anos atrás. As pessoas às vezes esquecem, né? Que o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor curou lepra, o Senhor fez paralítico andar, cego ver. Mas Ele ainda continua sendo o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre Deus, né? Então confia no Senhor, guarda sua fé nele. Como minha mãe fez, apenas ela só falou umas palavrinhas com o Senhor. Se você falar assim, foram poucas palavras, mas tocou o coração de Deus porque foram palavras sinceras. Então se você tem o desejo de gerar, de ser mãe, seu sonho, não desista dos seus sonhos. Acredite no Senhor, porque eu vejo todos os dias, a gente vê relatos de tantas mulheres, né, que não podiam e o Senhor fez um milagre. E o Senhor age. Então não desista, tenha fé que Deus, Ele faz o impossível. Meu Deus, o milagre chega. Na nossa casa, né, Karen? Sim. Glória a Deus por todas as coisas. E aí, enfim, você engravidou, teve o Joaquim hoje está com 4 aninhos, 5 aninhos? 5 anos. 5 aninhos, né? Mas com 4 anos, você me contou que houve um acidente muito grave na vida do Joaquim, que gerou mais um testemunho na sua vida. Conta para quem está em casa o que aconteceu com o Joaquim. Então, no dia 13 de abril de 2024, nunca vou esquecer essa data, que o Joaquim nasceu de novo, né? Então, nesse dia, o Joaquim teve um acidente, né? Um dia anterior, vou contar um dia antes, eu estava lendo, né, meditando na palavra de Mateus, que fala sobre as inquietações e sobre os tesouros, né, que são no céu, que a gente tem que esperar os tesouros do céu. E o Senhor falou muito profundamente comigo nessa palavra, né? E eu já estava com alguns propósitos em oração, pedindo ao Senhor. E aí, no dia seguinte, né, meu marido sempre tem um costume no sábado de passear de cavalo com o Joaquim. Nesse dia era para mim ir, mas acabei tendo um outro compromisso, não fui, deixei eles lá, né, para passear de cavalo. E aí eu recebi a ligação, né, do Biratã, que era para mim ir para lá, e bem rápido para lá, mas não chegou a entrar em detalhes. Só que eu já tinha escutado o choro do Joaquim, né? Que tinha acontecido alguma coisa. A gente, como mãe, já sente, o coração já dói, né? Não tem jeito, né? Aí eu fui, né? Fui até encontrar ele. Estava numa parte assim que era chácaras, essas coisas que ele estava andando. Aí quando eu cheguei lá, ele já estava com o Joaquim nos braços. E aí o Joaquim chorava, mas não abriu o olhinho. Aí o Biratã já pegou o carro, a gente, né, correu aquele desespero, né? Uma correria. Aí fomos lá, aí quando chegou lá no hospital, o Joaquim passando mal, né? E aí ele teve
teve várias paradas cardíacas lá no momento no hospital. O Beratã também me conta, porque eu não estava presente na hora da queda, né? O Beratã conta que quando eles estavam andando a cavalo, o Joaquim estava com uma varinha, né, na mão, e aí quando ele mexeu, o cavalo se assustou um pouco e foi para frente. Aí nisso o Joaquim se desequilibrou e caiu. Aí quando ele caiu do cavalo, o Beratã conta que ele não chorou, ele não fez reação nenhuma. E aí quando ele foi para pegar ele, que ele estava caído assim para baixo, né? Quando levantou ele já estava apagado. Ele não respondia, ele já não vivia. O Beratã disse que pegou ele morto, assim, né? Ele já estava branco, pálido, sem cor. E aí ele viu que parecia que ele travou, né, os lábios. Aí ele pegou ele nos braços e aí ele começou a clamar: Senhor, Joaquim é um milagre, o Joaquim é teu, Joaquim é promessa tua, traz ele de volta, Senhor. E começou a clamar a Deus. Aí nisso que ele começou a clamar, desesperado, de joelhos, né, ali mesmo onde teve o acidente. Aí o Joaquim voltou. Quando o Joaquim voltou chorando. Então, assim, ele acredita que o Senhor trouxe de volta, que ali o Joaquim tinha, né, desfalecido e voltou à vida, né? Então, não foi uma vez só, né? Então, o Senhor trouxe ele de novo, aí chegou no hospital, ele teve as paradas, e aí os médicos não conseguiam estabilizar o Joaquim, a gente também não conseguia vaga em hospitais que tinha UTI, tinha que ser UTI, neuropediatra, né? Que tinha que ter cirurgião neuropediatra. E aí a gente clamando, pedindo a Deus. Naquele momento, né, quando o Joaquim começou a ter as paradas e tudo mais, eu ajoelhei ali mesmo no hospital, eu comecei a clamar: Senhor, o Joaquim é teu, ele não é meu, Senhor, ele te pertence, Pai, mas está nas tuas mãos, se o Senhor quer trazer ele à vida, se o Senhor quiser trazer ele de volta, foi o Senhor que me deu ele, mas é teu, Senhor, ele não é meu. Eu repetia muito isso, porque eu sempre, quando eu orava pedindo a Deus um filho, eu falava: Jesus, ele não vai ser meu, ele é teu, eu não quero para mim, eu quero para ensinar ele a tua palavra, eu quero que ele seja um homem, uma mulher de Deus. Então eu sempre tive isso dentro do meu coração, né? Sempre foi implantado isso, porque minha mãe sempre me dizia isso, que eu não era dela, né? Então é muito importante essa coisa da gente ter uma mãe ou um pai que nos ensina sobre Deus, sobre a palavra, e minha mãe é o maior exemplo para mim de fé. Entendeu? O Senhor já fez muitos milagres na minha vida e na vida dela através da fé dela. Então, assim, naquele momento eu me inspirei na minha mãe. Assim, automaticamente a gente se inspira de lembrar, porque eu vivi na prática a minha mãe nesses momentos, você entendeu? Então, não era um desespero misturado com emoção, mas com confiança em Deus. A minha alma sabia que estava no Senhor. Meu corpo sentia. Mas a minha alma tinha paz. E também por conta da palavra que você recebeu, né? Você disse que um dia antes, a gente estava conversando, e você falou: Gi, eu entendi que Deus me preparou. Deus me preparou através daquela palavra, para não andar inquietos, né? Não ficar temos o controle. Preocupado com tantas coisas, que é Deus que cuida, que é Deus que tudo provê, que é Deus que prepara. Meu Deus. E aí você tinha falado também que quando vocês estavam a caminho do hospital com o Joaquim, você viu que a cabeça dele literalmente tinha afundado. Sim, afundou, né? Colocava o dedo e estava fundo assim. Eu falei: meu Deus, eu pensei, algo deve ser muito grave, né? A gente não entende muito de medicina, mas quando eu coloquei a mão, assim, que eu vi que afundou meu dedo, né? Eu falei assim, deve ser algo muito forte, porque ele deve ter batido com muita força a cabeça. E ele não abriu o olho, né? E aí, quando eu cheguei, que eu relatei isso lá no hospital, eles falaram assim: olha, é traumatismo craniano, né? Porque... Então ele teve traumatismo craniano, Sim. Ele teve as paradas cardíacas, Sim. né? Ele voltava, mas ele não estabilizava. Não. Você falou que teve uma hora que os médicos começaram a olhar um para o outro sem entender o que estava acontecendo, sem saber o que fazer. Né? Não sabiam o que fazer, como reagir. Tentaram entubar ele por várias vezes e não conseguiam entubar ele. Eu vejo que tudo é o Senhor trabalhar, sabe? Eu vejo assim de que o Senhor não queria permitir que ele fosse entubado naquele momento, porque toda vez que ele tentava, ele reagia. E mesmo que ele teve as paradas, eles tentaram reanimar ele e tudo mais. Nesse período também entrou água no pulmão, nessa tentativa, né? E aí tinha uma suposta que estava quebrado a costela, né? Isso, a costela dele também, pela questão de como ele estava, né, reagindo. E aí, assim, eu vi o trabalhar de Deus e não conseguíamos nenhum hospital aqui de Jundiaí, não tinha vaga.
isso era por volta do meio-dia. Lá para umas 3 horas da tarde, os médicos lutando. Aí lá para umas 3, 4 horas da tarde, surgiu a vaga em Santana, em outra cidade, né? E quando chegamos lá no hospital, as meninas, né, as enfermeiras falaram, nossa, não sei em que Deus que vocês acreditam, quem que vocês buscam, quem que vocês creem, porque, assim, é impossível aqui ter uma vaga assim tão rápido, sabe? Tipo, na UTI ser liberado. O médico não era pra estar lá, o neuro não era pra estar lá. Né? E isso, ele não estava de plantão aquele dia. Então, assim, você vê Deus nos mínimos detalhes. Então, assim, o Senhor me preparou para aquela dor e para trabalhar nas nossas vidas. Porque eu acredito, assim, que a dor, ela não vem sem ter uma resposta de mudança. De Glória transformação, Deus, sabe? Deus. Então, como eu tava clamando, pedindo a Deus, eu tava falando, Senhor, não dá pra ficar te buscando no raso, sabe? Não dá pra ficar assim, porque a gente tava muito, né, parado, assim, nessa questão de buscar a Deus. Eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que a vida não tem sentido sem a tua presença, não tem sentido se não tá fazendo algo pra ti, né? Então, assim, o Senhor, acredito que permitiu aquilo pra trabalhar na minha vida, na vida do Biratã, na vida das nossas famílias, né? E na vida de outras pessoas. Foram muitas pessoas que clamaram, foram pessoas de outras religiões que se atentaram, né? Que todo mundo ficou buscando a Deus, clamando, preocupado. Né? Você falou que houve assim uma convocação, sim, até das pessoas lá da Bahia, de onde vocês vieram, aqui em Jundiaí, a Igreja do Jardim Tamoio, e como você falou, várias outras pessoas se uniram em fé em prol da vida do Joaquim. Foi assim um transformar. E aquilo é para quê? Para a glória de Deus, gente. Eu não vejo outro nome ser glorificado senão o nome do Senhor. Porque assim, gente, ele morreu várias vezes ali, ele teve várias paradas, ele caiu, ele sofreu tudo aquilo. Joaquim é um milagre, não era para ele estar vivo, sabe? No outro dia, Deus, assim, ele agiu, porque no outro dia seguinte, após a gente já tá conseguido lá no hospital, quando o Joaquim acordou, ele acordou pedindo para comer. Era isso que eu ia te perguntar. E como que foi realmente assim a virada para o milagre? Mas antes disso, eu lembro que você me contou um detalhe, que foi uma oração, uma frase que você disse para o seu esposo. Isso. Que acho que foi algo de entrega mesmo. Sim, assim. Como que foi esse momento que antecedeu o milagre na vida do Joaquim? A gente ainda estava aqui em Jundiaí, né? Aí o Biratã falou assim, eu acredito que o Joaquim é promessa de Deus, né? Que eu tava falando, que ele tem uma promessa, o Senhor não vai levar ele assim. Eu falei assim, olha, Deus, ele tem o poder, eu sei que ele tem. Ele tem o poder, ele pode trazer, eu não tenho dúvida disso, que o Senhor pode trazer o Joaquim à vida. Pode, mas ele também pode levá-lo. Meu Deus. É uma palavra dolorida para uma mãe falar, para um pai ou para qualquer outra pessoa. Falou assim, é muito dolorida, mas é o que o Senhor trouxe no meu coração naquele momento. Então, assim, eu falei assim, eu não tenho dúvida. Ou o Senhor leva ou o Senhor uma ou o Senhor faz alguma coisa, o Senhor vai fazer. O que Deus fizer, isso não vai ser fácil. Feito, não vai ser fácil, mas está feito. Ainda você tinha falado assim, eu entendi, porque né, o seu esposo falava, ele é de promessa, mas e se a promessa foi até aqui, até os 4 anos? Isso. Né? A gente entendimento, né, que o Espírito Santo de Deus te trouxe num momento de tanta dor. Sim, exatamente. Até eu me surpreendi depois, né? Porque depois do momento eu não lembrava muito disso que eu falei, inclusive, né, o meu cunhado me lembrou sobre isso, porque eu já não lembrava, naquele momento a gente não lembra, mas eu falei assim, gente, Deus, ele tem o poder de tudo isso, né, ele tem o poder, então assim, na hora eu falei assim, ou ele vai trazer ou vai levar. Meu Deus. Então, assim, é uma palavra muito forte, né? É muito forte e muitas emoções também. Sim. Eu tô aqui imaginando, eu falei, Senhor Jesus, realmente, como mãe, é muita adrenalina, né, que vocês viveram ali. Sim, e aí o Senhor me trouxe esse entendimento, acredito que pela palavra anterior que o Senhor tinha me dado, porque assim, a promessa, o tempo da promessa, não temos o controle. Foi a parte do controle, das inquietações, que a gente, né, que fala das aves do céu, que o Senhor cuida. Então, assim, nós também, Ele cuida, mas nós não temos o controle da vida. Nós não temos o controle do nosso fôlego, do tempo. Deus. Aí eu falei, né? Quem sabe a promessa do Joaquim até agora? Muitas mães têm a promessa, né? E o Senhor leva, quem sou eu? Né? De dizer assim, Deus não cumpriu, Deus não fez, isso, né? Deus não faz, né? Então, assim, às vezes... É isso, é o tempo dele, nós não decidimos. Meu Deus. E aí depois, quando foi que realmente assim... O Joaquim acordou e vocês entenderam, as orações foram ouvidas, Deus fez um milagre na vida do meu filho.
Então, eu tinha ficado um período à noite com ele, eu estava revezando com o Biratã. E no momento que ele acordou, quem estava foi o Biratã, eu estava no carro. Aí o Biratã mandou mensagem: você não acredita o que o Joaquim acabou de me pedir aqui agora. Glória O Joaquim me Deus. pediu para comer. Papai, eu tô com fome. Então, assim, né, Deus, ele é incrível. Deus é maravilhoso. A gente vê que Deus, assim, é algo que você, quando tá vivendo, você fica extasiado. Você fica assim, paralisado, você não consegue, parece que seu corpo tá ali flutuando, administrar tudo que tá acontecendo, entendeu? né? Tipo assim, para os nossos olhos humanos, né, como humano, a gente olha que é impossível. A gente não consegue ver que é natural aquilo. Mas, como você falou, os testemunhos que eu já tinha vivido, tanto na minha família, não só comigo, mas com meus irmãos, entendeu? Então, passaram alguns processos. Eu sei que para Deus é fichinha, sabe? Tipo assim, é pouca coisa pra Deus quando o Senhor quer. Mas é tudo do jeito e da maneira dele. Que ele quer, né? Isso. Aí você falou que o Joaquim acordou e ali ele só foi progredindo. O que aconteceu depois ali naquele hospital? Como que foi a movimentação ali? Vinham enfermeiros, pessoas que estavam, né, no hospital, querendo saber quem era esse milagre, né? Falou assim, quem é o menino que caiu do cavalo, que estão falando que, tipo assim, chegou aqui, né, para fazer cirurgia. O Joaquim chegou lá para ser encaminhado direto para a sala de cirurgia. Precisou fazer a cirurgia? Não. Deus é tão maravilhoso. É tanto que o médico, quando eu falei para ele da funda da cabeça do Joaquim, ele não acreditou. Ele falou assim, nossa, que funda que tem aqui? Porque não tem nada na cabeça dele. Então, eu acredito que o Senhor, no período de tempo, né, de transporte de uma cidade para outra, ali na ambulância, né, eu acredito que o Senhor, ele faz. Como ele faz, a gente não sabe, eu sei que ele faz, né, e faz perfeito. E aí já não tinha mais a funda. O médico falou que tinha água no pulmão, mas foi pela tentativa da intubação, que ia dar uma medicaçãozinha para ele com oxigênio, né, naquele momento. Glória então ele passou a noite naquele respirador lá, né, com medicação, eles aplicando as medicações, mas para a glória do Senhor não foi necessário fazer cirurgia nenhuma. E aí Deus só deixou assim, né, a prova ali do crânio, que realmente aconteceu, que foi um milagre, porque o Senhor também lhe deixa, né, registros. As evidências, né? As evidências do milagre, né? Isso, exatamente. Deus é perfeito, ele é maravilhoso. Meu Deus, eu fico imaginando assim, né, gente? Porque aqueles médicos assim, sem entender. Sim. E uma coisa que a gente conversou bastante também antes da gente vir aqui para esse momento, a gente falando sobre como Deus trabalha. Sim. Né? O céu está sempre trabalhando. Sim. Você falou, a gente fica um pouco extasiada por toda a adrenalina da situação, mas tinha muita gente na retaguarda na intercessão. Sim. E o poder da oração alcançou a sua casa, alcançou a vida do Joaquim, alcançou até o hospital, até quem estava ali, eu creio que foi impactado. Muitas vidas. Né, Conversei com pessoas, sabe, que te falaram assim, eu estava meio assim afastado com Deus, mas a história desse menino é linda, como Deus faz. E como eu te falei, teve enfermeira que falou assim, não sei no que vocês acreditam, no que vocês creem, mas a situação que esse menino, né, chegou aqui falando, quem vocês acreditam, ele faz, até pela questão do médico não estava aqui, porque eles ficaram assim, o doutor não era para estar aqui. Os próprios enfermeiros trouxeram isso para mim. Médico especialista, realmente não é uma rotina. Não, ele tá ali ao plantão, né, ou vai fazer alguma cirurgia, então assim, foi algo assim, o Senhor preparou tudo, o Senhor preparou, permitiu, tanto que eu não estava presente, o Senhor deixou ver o que eu podia, né, suportar, que o Senhor também faz isso, que o Biratã podia suportar. E tudo assim é um processo. Eu acredito que tudo que aconteceu na vida do Joaquim também é um testemunho de vida para a vida dele, né? E para as nossas vidas. Então, assim, Deus, a gente não compreende às vezes como ele trabalha, mas no fim é só bênção, é só vitória. E eu digo assim, nunca deixe de confiar, porque o Senhor, ele trabalha. Realmente, né? Nosso Deus, diante de um diagnóstico de morte, sim, quando ele se revela, é sempre uma resposta de vida, né? Sim. É sempre uma resposta de vida. E mesmo quando, igual a gente estava falando, né? Às vezes o Senhor permite a mãezinha passar pela dor, pela perda, pelo luto, mas o Senhor soberano, ele vai cuidar do coração daquela mãe. Sim. Eu entendo que nenhuma situação, seja de um diagnóstico médico, ou seja de quando realmente há uma perda, o Senhor não vai deixar aquela mãe desamparada. Não. Né? Vai vir cura para a vida dela, porque, como nós estamos falando aqui, há um propósito. Sim. Há um propósito na dor. A dor em Deus, ela sempre resulta em algo pro avanço do reino, em algo glorioso. Exatamente. Que maravilha. E uma coisa que me chamou muita atenção também,
é realmente o poder da palavra de Deus. Sim. Porque o Senhor, já entendendo que você ia passar por tudo aquilo, Ele te preparou. colocou uma palavra no teu coração. E eu creio, eu entendo que foi essa palavra que te sustentou nesse Sim, processo. Você sim. consegue entender dessa maneira Sim, também? consigo. E foi tipo assim, foi uma coisa que eu lembrei. Quando aconteceu todo o processo, como eu falei, meu corpo sentia, o físico, mas a minha alma estava revigorada, porque eu sabia que era uma permissão, um propósito do Senhor, né? Glória a Deus. E aí, Karen, pra gente já ir caminhando pro final, infelizmente, meu Deus do céu, mas eu sei que vai fazer 1 ano do milagre do Joaquim. Sim, vai É isso fazer. mesmo? Ficou alguma sequela? Ficou Nada. alguma marca? Porque assim, uma coisa é evidência de milagre, outra coisa são sequelas. Sim. Como que o Joaquim está hoje? Está saudável, glória a Deus, está bem, né? E assim, os médicos falavam que poderia, talvez, né, ficar ter uma Aí, sequela, alguma Joaquim. coisa. Aí está o Joaquim. Coisa linda! Dá um beijo na tia, meu amor. Que bom ter você aqui, viu? É uma honra. Deus é lindo. É um milagre, Joaquim. Glória Sim, a Deus, Deus é pela vida do maravilhoso. Joaquim. Ele tá aqui, gente, tá nos bastidores. Tá ligadinho aqui, já veio, já beijou a mãe, já abraçou, oramos juntos. Sim. Joaquim é uma bênção, né, Bênção, Karen? E aí a gente tava falando, faz 1 ano do milagre, né? Sim, da vida sim. dele. Eu falo assim que o Senhor, né, trouxe ele de novo, eu falo que é mais uma data de aniversário do Joaquim, porque ele isso nasceu mesmo. novamente, né? Então, assim, não teve sequelas para glória de Glória Deus, a porque Deus. tudo que Deus faz é perfeito, Glória a né, Gi? Quando ele põe a mão, o Senhor não faz pela metade, ele faz o serviço completo. O Senhor, Meu ele é Deus. perfeito. Esse é o nosso Deus, né? Mas é Ele como a é gente poderoso. falou, ele deixa, né, As evidências, né? como aconteceu comigo. Minha mãe tomou, né? O médico não ia saber. Então chegou e viu ali os resíduos, né? Do Joaquim, tem a prova, né? Nos exames que fez do crânio, na cabeça dele, que teve a fratura. Então, pra quê? Pra saber que o Senhor fez. Imagina se ele não deixa evidência, ninguém acredita. Verdade. Entendeu? Então Você tem precisa razão. ter as evidências. Meu Deus, Karen. Nossa, daria pra gente ficar conversando aqui mais umas Nossa. 2 horas, porque eu sei que realmente Isso é lindo. o milagre vai reverberando na família, né? Sim. Daqui a alguns anos é o Joaquim Sim. falando do que Deus fez na vida dele, evangelizando outras pessoas. Esse Deus, ele Família é dele, né? poderoso. Nosso Sim. Deus é maravilhoso. E aí, pra gente já caminhar pro final, vamos fazer o nosso bate-bola? Vamos. Eu quero começar falando pra você diagnóstico. Não é o fim, né? Glória a Deus. Tem É esperança, fim, né? Tem esperança. Família. A base de tudo. Perdão. A chave que abre caminhos. Glória a Deus. Deus. Tudo. Menina. Tudo. Eu tô maravilhada, gente. Daria pra gente ficar aqui mais horas e horas falando. Eu agradeço muito, viu? Pela sua vida, pela sua Deus é presença, maravilhoso. pelo seu testemunho de vida, Amém. pelo testemunho da vida do Joaquim. E aí, pra gente fechar com chave de ouro, a gente tem ali mais 1 minutinho. Tem mais alguma coisa que você quer falar pra quem tá em casa nos assistindo? Não desista, né, do seu milagre. Não desista se você crê que Deus pode fazer você gerar, que você pode, né, ser curada de alguma enfermidade, de alguma doença, né? O Senhor, Ele faz, Ele já me curou, como eu falei aqui, Ele já me curou de algumas enfermidades, o Senhor já me curou, né, de ansiedade, né? Já passei por esse motivo também, que hoje em dia muitas pessoas têm passado, mas acredite, não é o fim, né? Não Glória é a o fim. Deus, não é o Deus, fim. ele renova as nossas vidas, Ele tem propósitos, acredite que Ele tem futuro, Ele tem algo desenhado, escrito, verdade. né? A história é linda para cada um de nós, basta a gente Glória a Deus. entregar a nossa vida a Ele. Glória a Deus. É uma coisa assim, né? Relacionada a esse podcast aqui, Sim. o Senhor, Ele tem histórias lindas na vida de pessoas anônimas, né, Sim, Karen? exatamente. Tem muita gente, assim, na mídia, muita gente conhecida. Glória a Deus por todas as coisas. Isso é necessário. Mas, gente, às vezes tem uma mulher ali do teu lado, como eu tô te conhecendo agora, cheia da presença de Deus, Sim. cheia de milagre. E que bom a gente poder Sim. dividir isso com você, com quem tá em casa. Sim. Eu queria agora fazer uma quebra, assim, de protocolo. Vamos fazer uma oração, assim, bem rápida, declarar Amém, cura para quem tá em casa amém. nessa Vamos noite? sim, Vamos lá? Vamos lá. Pai, nós Senhor, oramos visita, em nome Deus, de nessa Jesus, noite. declaramos Cada cura um através das desse suas podcast, filhas, meu Deus, cura, visita, Senhor. Se visita tem a alguma vida, mulher com Deus, diagnóstico, visita. alguma mãe no hospital agora com um filho, Senhor, ela recebeu um resultado médico
médico que entristeceu o coração dela. Pai, em nome de Jesus, entra agora nesse quarto de hospital. Coloca as suas mãos sobre esse coração, as suas mãos sobre a vida dessa criança, desse filho, dessa mãe. Senhor, tem pessoas que agora a família está orando, a igreja está orando. Senhor, pessoas se uniram no mesmo propósito para declarar uma palavra de cura. E nós também declaramos cura nessa noite. Nós declaramos vida nessa noite. Todo espírito de morte bata em retirada, Senhor, porque o nosso Deus, Ele é o Deus de milagre, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. É o Deus que nessa noite, nesse momento, Ele te cura e Ele traz vida e uma reversão nesse diagnóstico, em nome de Jesus. Amém. Ai, glória a Deus. Obrigada. Você. Foi uma honra ter você aqui. Foi um prazer falar das maravilhas. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe.